No dia 6 de maio de 2023, os olhos do mundo se viraram para Londres para assistir à coroação do rei Charles III e da rainha consorte Camila, do Reino Unido. Em uma cerimônia bastante luxuosa, com direito a passeios em carruagens douradas, coroas cobertas de joias e a presença de muitos chefes de Estado e representantes diplomáticos de vários países. Mas uma parcela da população britânica não aprova tamanha ostentação e questiona se vale a pena manter uma monarquia em pleno século XXI. E não só o Reino Unido, diversos países do mundo ainda são monarquias. Mas aí fica a pergunta, o rei governa? Ele faz alguma coisa? Ou ele fica só passeando em carruagens dando tchauzinho pro povo? No vídeo de hoje, nós vamos responder a essa pergunta. Para que serve um rei? Lá no Reino Unido, o rei é o chefe de Estado, ou seja, ele não governa, porque o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então vamos explicar o que são esses dois cargos, a chefia de Estado e a chefia de governo. O chefe de governo é uma figura política, normalmente eleita pela população para governar o país. Ele lidera o poder executivo e está ali negociando os trâmites políticos de leis e políticas públicas. O chefe de Estado, por sua vez, assume um caráter cerimonial, de representação e também de diplomacia. Ele representa o país no exterior, recebe outros chefes de Estado em seu próprio país e assume compromissos simbólicos, como abrir oficialmente o ano parlamentar, dissolver o parlamento antes de cada eleição e conceder honras e títulos a pessoas que se destacam na sociedade. Esse é o papel do rei lá no Reino Unido. Portanto, ele não governa. Como eu falei anteriormente, esse fica a cargo do primeiro-ministro, que atualmente é Rishi Sunak. O rei tem uma reunião com o primeiro-ministro todas as semanas. Essa reunião é completamente confidencial e eles tratam sobre os assuntos que estão tramitando no parlamento. O Brasil é uma república presidencialista e nosso presidente, atualmente o Lula, assume as duas funções, como chefe de Estado e chefe de governo. Mas nem todas as repúblicas são assim. Na Alemanha, por exemplo, a coisa é separada. O presidente é chefe de Estado, enquanto o chanceler, que é o equivalente ao primeiro-ministro, é o chefe de governo. Por isso, quem foi à coroação do rei foi o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e o chanceler, Olaf Scholz, permaneceu trabalhando em Berlim. Nas monarquias constitucionais, como é o caso do Reino Unido, a chefia de Estado é hereditária, porque a coroa ela passa de pai para filho. E essa é uma das principais críticas para as pessoas que são contra a monarquia, porque você não elege o chefe de Estado. A pessoa simplesmente nasce em uma determinada família e herda essa função. Alguns países na Europa também são monarquias constitucionais, como é o caso da Espanha, Países Baixos, Dinamarca, Suécia, Noruega. E temos outros casos bem específicos, como Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco e o Vaticano. O Vaticano, que é um país soberano, difere de todas as outras monarquias da Europa, por ser uma monarquia absolutista, ou seja, o rei, que no caso é o Papa, tem poder absoluto. Até porque ele acumula também a função de ser chefe da Igreja Católica, que é uma das maiores religiões do mundo. Só que a grande diferença é que o Papa é eleito, ou seja, a sua função não passa de pai para filho, até porque os padres são celibatários. A explicação formal para a existência da monarquia no Reino Unido é porque o monarca ele está acima da política, ou seja, ele não faz parte das manobras que qualquer político faria para governar. A monarquia é uma instituição milenar que se confunde com a história do Reino Unido, na Inglaterra e do que veio antes da Inglaterra. Simplesmente sempre houve um rei lá, e os britânicos se identificam com essa figura. Ele representa a identidade, a unidade e o orgulho nacional, dando senso de estabilidade e continuidade. Então, reis, rainhas, príncipes e princesas são figuras meramente cerimoniais, apenas simbólicas, que, na prática, não precisam existir. Mas, então, por que elas existem em um dos países mais ricos do mundo? E existe, cercado de muita polêmica, porque tem muita gente que não apoia a monarquia, mas claro que a maioria ainda apoia. Para sobreviver, a família real britânica teve que praticamente se tornar uma empresa. E lá no Reino Unido, eles chamam a família real de a firma, ou the firm. The firm, como os britânicos falam. A família real britânica é uma máquina de gastar dinheiro, mas como uma boa empresa, ela é também uma boa máquina de
fazer dinheiro. Então, como é que funciona esse negócio? A monarquia britânica é dona de uma série de terrenos e propriedades imobiliárias em locais muito valorizados dentro do Reino Unido, como por exemplo no centro de Londres. Esse conjunto de imóveis que pertence à monarquia é estimado em mais de 15 bilhões de libras esterlinas. Esse conjunto multibilionário de imóveis é conhecido como Crown Estate, mais ou menos algo como patrimônio da coroa. E essa receita vai para o governo britânico diretamente. O governo britânico retém esse dinheiro no Tesouro Nacional e passa de 15% a 25% desse dinheiro para a monarquia. O restante fica com o Tesouro Nacional. Esse dinheiro que chega na monarquia é usado para pagar todos os funcionários que trabalham nas propriedades da monarquia, além de pagar a manutenção de todos os castelos e propriedades reais, além de pagar todas as viagens que os membros da família real fazem todos os anos, tanto em âmbito nacional dentro do Reino Unido, quanto em âmbito internacional. E por que é de 15% a 25%? Esse valor ele flutua um pouco porque depende da demanda que a monarquia tem. Por exemplo, recentemente eles tiveram que fazer uma grande reforma no Palácio de Buckingham e isso demanda muito dinheiro. Então eles tiveram que aumentar, a taxa que recebem para poder cobrir todas as despesas dessa reforma tão grande. Esses imóveis pertencem à monarquia, à coroa, e não à pessoa do rei. Só que também existem algumas propriedades, além dessas, que pertencem diretamente ao rei ou a alguns membros da família real. Esses lucros gerados também são usados para manter a monarquia, como é o caso do Ducado de Lancaster, que pertence diretamente ao monarca. Cobre 18.000 hectares de área em Lancashire e Yorkshire, e também algumas propriedades na área central de Londres, e gera em torno de 20 milhões de libras esterlinas em lucro por ano. O príncipe William também tem um ducado para chamar de seu, que no caso é o ducado da Cornualha, que também tem lucros aproximadamente de 20 milhões de libras anualmente. O ducado da Cornualha, por sua vez, cobre a região do sudoeste da Inglaterra. Como esse dinheiro é usado, ninguém sabe. Além disso, o rei e outros membros da família real têm outras propriedades super valiosas em outras regiões do Reino Unido, como por exemplo o castelo de Sandringham e o castelo de Balmoral, lá na Escócia. Pelo menos a Rainha Elizabeth II e atualmente o rei Charles III, e também quando ele era príncipe de Gales, eles pagavam tributos referentes a esses ducados. O príncipe William também paga-se. Então, teoricamente, a família real é financeiramente viável para o Reino Unido? Bom, nós temos um probleminha: a segurança deles. A segurança dos membros da família real é um dos maiores ralos dentro do sistema financeiro do Reino Unido. Ela é feita pela Metropolitan Police e estima-se que é gasto em torno de 345 milhões de libras para manter todos os membros da família real seguros. Isso todos os anos. E esse dinheiro é pago pelo contribuinte britânico. Só que as pessoas que apoiam a monarquia dizem que ela gera muito, muito mais dinheiro por meio do turismo. E isso não é algo que negar. A família real tem um apelo popular muito grande dentro do Reino Unido e fora também. Dentro do Reino Unido, as pessoas se identificam com a família real enquanto parte da própria história do país e da cultura deles. Além disso, os membros da família real não ficam escondidos em palácios o tempo todo. Eles trabalham junto com o povo. Como que acontece? Existem uma série de compromissos reais. Praticamente todos os dias, algum membro da família real vai para algum lugar, ou para visitar um projeto de uma universidade, ou para visitar um hospital, ou para visitar um projeto de caridade, ou para visitar um projeto de estudo. Enfim, eles têm agendas lotadas, especialmente a princesa Anne, que é irmã do rei, o príncipe Edward, que também é irmão do rei e duque de Edimburgo, e Sophie, a duquesa de Edimburgo. E todos esses compromissos, eles trazem um senso de proximidade muito grande entre as pessoas, os súditos, e entre os membros da realeza. E isso, claro, ajuda a manter a popularidade da família real em alta. Mas aí você pode pensar, tá, então eles fazem isso por interesse, eles fazem isso para continuar no poder, para continuar tendo todos os privilégios que têm? Bom, na verdade é o trabalho deles. Eles vivem para isso. É essa presença que traz relevância para a monarquia na vida das pessoas. Porque se não fosse assim, a monarquia não existiria mais. E trazendo para o âmbito externo, para o âmbito internacional, a gente tem que pensar que a família real age também, como eu já havia falado, como uma empresa. E uma empresa de entretenimento. Vamos lá. Todos aqueles grandes eventos, todos aqueles símbolos
Coroas, cetros, carruagens, reis, príncipes, princesas, tudo isso faz parte de um imaginário coletivo. Imagina que desde criança a gente costuma assistir Senhor dos Anéis, Game of Thrones, assistir vários filmes, assistir várias séries e ler livros que tem essas figuras. Agora imagina só que o Reino Unido pega todas essas figuras históricas, essas figuras que são tão distantes da gente, e diz assim, ó, você quer um rei? Tá aqui um rei de verdade. Ó, você quer uma rainha? Tá aqui uma rainha de verdade. Um castelo de verdade, uma carruagem de verdade. E isso pode parecer que não, mas seduz muito as pessoas. E isso, em parte, explica porque o Reino Unido é um dos países mais visitados do mundo. Mas aí vem outra discussão. Tá, mas outros países, como por exemplo a França, recebe bem mais visitantes do que o próprio Reino Unido e não tem monarquia há séculos. Inclusive, vários monumentos da França, que são os mais visitados, como por exemplo o Palácio de Versalhes, está intimamente ligado com a monarquia francesa. E mesmo assim, não precisa de reis e rainhas atualmente para que ele seja um castelo tão visitado. Mas, se a gente pensar nesse sentido, e se a França tivesse uma monarquia hoje, será que ela não teria bem mais turistas do que ela tem hoje? Não tem como saber, é impossível saber. Bom, mas que a família real é uma indústria bilionária de entretenimento, isso é. Mas, enfim, se a monarquia britânica vale a pena ser mantida ou não, isso é problema deles. A gente está aqui só observando, só de curioso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida e se inscreva no canal. Até mais!